Estar por dentro de tudo o que acontece no ambiente de trabalho. Receber pessoas, controlar agendas. Essas são apenas algumas das inúmeras funções de um secretário. Por isso, sua presença é fundamental para o bom andamento de uma organização, seja ela de pequeno ou de grande porte. Para conhecer melhor o perfil da atuação desse profissional nesta região, o curso de Secretariado Executivo aqui da UPF desenvolve uma pesquisa. O objetivo é direcionar a formação acadêmica de acordo com as demandas do mercado e fortalecer a identidade profissional. Para falar mais sobre esse estudo, estão conosco aqui no estúdio a coordenadora desta pesquisa, a professora mestre Daniela Giareta Durante, e também a professora Caroline Vaz, especialista em assessoria executiva. Antes de iniciarmos nossa conversa, acompanhe a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo da AGECOM, em parceria com a UPF-TV. O dia de Elis Regina começa cedo. Na clínica onde trabalha com 3 médicos, atende o telefone, agenda consultas, exames e cirurgias e recebe os pacientes. Por aqui, passam cerca de 30 pessoas por dia. E quem pensa que o trabalho de uma secretária termina por aí, está enganado. Ao lado de uma colega, ela cuida ainda da agenda particular dos chefes, como a participação em congressos, por exemplo. As contas e a organização do consultório também são atribuições da secretária. Enquanto isso, Marceni exerce suas atividades como secretária executiva na Assessoria de Assuntos Internacionais da UPF. Todos os dias, ela mantém contato com os 5 continentes do planeta. Também organiza eventos, planeja viagens, cuida de processos e ainda faz traduções de documentos em língua estrangeira. As atividades de Elis Regina e Marceni comprovam como é o dinâmico dia a dia dessa área. As duas são formadas em secretariado executivo pela UPF. Atividades são das mais variadas, porque depende muito do tipo de empresa que a pessoa vai trabalhar e do setor. Então, a gente imagina o dentista ou o médico, o advogado, o psicólogo, que tem a sua atividade especializada, que faz a sua especialidade. E o restante cabe ao secretário. Então, é o secretário que gerencia o negócio. O curso de Secretariado Executivo da UPF conquistou 5 estrelas, pontuação máxima, na última avaliação do Guia do Estudante da Editora Abril. Ao longo dos 18 anos em que é oferecido, o curso formou mais de 400 profissionais. E para acompanhar a atuação dos ex-alunos no mercado, o grupo liderado pela coordenadora do curso fez um levantamento. O objetivo foi identificar onde eles estão trabalhando, em que funções, que tipo de empresa, a valorização salarial e as oportunidades que tiveram após concluírem o curso. O resultado da pesquisa foi considerado positivo. A grande maioria está trabalhando nos mais diferentes tipos de empresa, muitos em Passo Fundo e na nossa região, mas nós temos pessoas em outros estados, em outros países trabalhando e estudando. Estão trabalhando em cargos bem significativos e, dentre eles, os cargos de gestão. Pude ver que eles estão bem colocados, recebendo um salário de acordo conforme as atividades que realizam. Então, foi bem gratificante para mim também ver que depois eu também posso passar pelas situações que eles estão. Eu acho que na prática do dia a dia é uma coisa, mas normalmente o que você aprende em sala de aula, né? Eu acho que tem muita coisa que eu aprendi lá, que eu consegui e pus em prática aqui na clínica. O idioma é muito importante aqui no nosso setor. O mercado abre portas hoje para um profissional internacional, um profissional flexível, um profissional que consegue se adaptar às mudanças constantes mundiais. Podemos afirmar que não se tem mais fronteiras a nível de conhecimento, acesso às informações e nem nas relações de negócios. Daniela, nós estávamos antes de começar o programa, né, discutindo um pouco até o roteiro, né, de abertura do programa. Então substituímos algumas expressões. Nós falávamos em anotar recados, atender ao telefone, mas essas funções não são exatamente as funções de um secretário executivo. Isso é coisa do passado. Muito bem, eu acho que é importante fazer esse tipo de referência. Bibiana, em primeiro lugar, a gente fica agradecido pelo convite de estarmos aqui para esclarecer isso ao nosso público, né? A profissão secretarial, ela já deu vários passos, já
passou por todo um processo de desenvolvimento aqui no país e aqui na nossa região também. Então, atividades que eram comuns entre os profissionais em meados de 1950, 70, até os anos 80, hoje ainda fazem parte, mas em bem menos proporção. Temos hoje uma atuação muito mais significativa, muito mais estratégica dentro das organizações. Eu queria perguntar para a Cláudia, isso é uma novidade assim, mundial, quer dizer, é uma ascensão contemporânea da profissão no mundo todo, ou ela já acontecia no mundo e está começando agora no Brasil, ou o Brasil se destaca de alguma forma? De uma certa forma, o Brasil é referência na área de secretariado executivo. Quando a gente realiza os encontros, especialmente a Conferência Nacional de Secretários Executivos, nós sempre recebemos a participação de pessoas que vêm do país todo e também de muitos outros países. E nessas conferências a gente percebe que o Brasil é referência em termos de secretariado executivo. Nós estamos um passo à frente em termos de atividades, em termos de, pela própria busca de pós-graduação, de novos ensinos. Nós estamos com certeza na frente e somos referência a nível de mundo nesse aspecto. A Daniela estava contando que a origem da profissão, a origem histórica, ela remonta lá aos faraós, né? Conta um pouquinho dessa história para nós. Então, aos primórdios da civilização, na verdade. Os livros históricos nos contam que os primeiros secretários, nessa figura de secretário que nós temos hoje, naquela época eram os escribas, eram as pessoas que assessoravam os guerreiros, as pessoas que lutavam, que iam em busca assim, de conquistar o mundo, de conquistar espaço. Então, uma personagem que é muito frequente na literatura é o assessor de Alexandre Magno, que fazia todo o mapeamento para ele de qual área ele poderia, então, invadir, assumir e conquistar. E, a partir daí, os secretários começaram a ter uma visibilidade maior. E bem como tu disseste, já mostra uma posição estratégica do secretário, não só como um recepcionista, né? Estratégico e também de confiança, porque aí Alexandre Magno, com essa pessoa, fazia todo o mapeamento a estratégia de guerra, muito confiando e muito no sigilo da pessoa que ele tinha ao seu lado. E hoje uma das características do profissional ainda é a questão do sigilo profissional. E isso está posto em código de ética e tudo mais. Então, a sua origem é dessa situação. Agora, a ascensão da profissão mesmo vem com a Revolução Industrial, é isso, Cláudia? Exatamente. A partir de 1950, a partir de 1950, houve um grande processo de desenvolvimento e de mudança na profissão secretarial. O atual secretário, que até então só atendia telefones, servia cafés, fazia atividades muito operacionais, passa, de certa forma, gradativamente, a fazer outras atividades mais complexas, atividades mais ligadas à área da assessoria e da gestão, que hoje sim fazem parte desse perfil que é o perfil do profissional de secretariado executivo contemporâneo, que é o perfil atual desse profissional. A Daniela me falando do sigilo, né? E eu me lembrei de um filme que eu assisti recentemente, que é a história do Edgar Hoover, dirigida pelo Clint Eastwood, onde ele tem, então, uma secretária que o acompanha a vida inteira e ela é a grande responsável por todos os segredos e as descobertas que aquele novo setor, né, descobriu e ficou tudo nas mãos dela com o falecimento dele, né? Tem essa relação de confiabilidade, de responsabilidade. Hoje a gente diz dela, né, na figura feminina, mas na origem era masculino. A atuação feminina se deu com a saída da mulher do lar para o mercado de trabalho. E essa área foi uma das áreas em que as mulheres passaram a atuar e hoje, aqui na nossa região, dominante, né? As mulheres ainda dominam. E isso a gente visualiza no curso, por exemplo, que quem se interessa por essa profissão e por essa formação geralmente são pessoas do sexo feminino.
Embora eu participei de um evento no Amapá, agora no final de setembro, e lá a realidade já está diferente. As turmas já está 50% masculino e 50% feminino. E essa... Eu ia perguntar para a Carolina se talvez, ou a própria Daniela pudesse responder, se talvez isso não tenha também uma relação com essa globalização, com a questão do secretário, da secretária executiva ter também uma relação internacional, dominar outras línguas e ter que, às vezes, estar envolvida com negociações que também giram em torno de um universo, por enquanto, ainda mais masculino, né? Uhum. Com certeza, especialmente essa parte da internacionalização, da atuação do secretário executivo, da ferramenta extra que é o idioma estrangeiro, e hoje a gente não pode dizer que um secretário executivo não precise ter, porque realmente é necessário ter um idioma estrangeiro, e isso faz parte realmente dessa relação que você cita. E até para complementar o que a Daniela dizia, historicamente a profissão surgiu dos homens. Os homens eram os primeiros secretários. A mulher entrou a partir da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, quando os homens tiveram que sair dos seus postos de trabalho para ir, então, para as frentes de guerra, período em que as mulheres acabaram se introduzindo, né, nessa nova perspectiva, nessa nova profissão. Assim como outras profissões também, enfermeiras, professoras, que também tiveram mais ou menos a ascensão nessa época, onde a mulher entrou especificamente nesta época. Daniela, quantas turmas o curso já formou até agora? Nós completamos 18 anos neste ano. Recentemente, inclusive, fizemos um evento comemorativo. Já formamos cerca de 400 profissionais aqui no nosso curso na UPF. Tu acha que esse processo, esse curso, né, que está quase fazendo 20 anos, mudou significativamente o cenário da atuação do profissional no nosso mercado? Com certeza. A gente falava antes da transformação. A profissão secretarial se transformou, assim como praticamente todas as profissões, com o processo natural de evolução do mundo e da sociedade, né? A profissão que não evolui, ela termina. Mas a profissão secretarial, ela vem acompanhando essa transformação e impondo novas demandas, né? Então, a gente sente aqui na nossa região o quanto isso se modificou e quanto isso modificou o cenário das empresas, o cenário da região. Então, nós temos, por exemplo, as pessoas hoje colocadas na indústria, no comércio, em serviços, que é muito forte aqui na região, e isso impõe uma nova dinâmica para as empresas. E essas empresas que hoje conhecem o perfil do secretário moderno, eles buscam, né? Nós temos dificuldades, inclusive, de atender toda a demanda que nós temos para essas empresas que já conhecem, já viram um profissional de secretariado executivo com formação trabalhando. Ou já profissional graduado, como a gente diz, isso, né? Um profissional graduado que já passou por uma formação, assim como qualquer outro profissional que passou por uma formação. Então, bom, eu vou interromper a Daniela um pouquinho, que nós estamos com o tempo do nosso bloco encerrado. Fazemos um intervalinho e voltamos já já. Carolina, eu quero te agradecer já pela tua participação. Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. O Universidade Aberta de hoje está falando sobre a atuação do profissional formado em secretariado executivo. Uma pesquisa do curso aqui da UPF busca direcionar a formação acadêmica conforme as demandas do mercado, que são muitas. Aqui no estúdio, a coordenadora dessa pesquisa, professora mestre Daniela Giareta Durante, e a estudante de secretariado executivo, Liana Maria Crisezum. Liana, tudo bom? O que te levou a escolher secretariado executivo? Eu escolhi secretariado executivo pelas oportunidades que ele me dá depois do mercado de trabalho. Além do idioma estrangeiro, que eu optei pelo inglês, que eu acho muito importante. Tu já falas fluente ou está estudando? Eu estou estudando. Eu sei o básico e a universidade está me ajudando a desenvolver mais o inglês, né? E está sendo uma experiência muito boa, estou gostando muito do curso. E eu sei que quando eu terminar eu vou ter uma atuação muito boa no mercado de trabalho,
pelos conhecimentos que eu vou adquirir durante o curso. Tu está na pesquisa desde o início, tu participou desde o início dessa pesquisa realizada com os ex-alunos, certo? Não, nessa Não. eu comecei agora, esse ano, Tá. com a PRO, e eu não participei dessa pesquisa, mas estou estudando ela. Tudo. Ah, tu está participando da organização dos dados, isso? Daniela, É que a Liana é aluna do 2º nível. Eu recém olha, já está comecei. envolvida com pesquisa, que maravilha. Isso. Daniela, então, nesses dados que vocês estão levantando, né, o que é que mais te chama a atenção? Então, a preocupação do curso com as necessidades do mercado de trabalho ocorreu desde sempre, desde 95. Mas a gente não tinha uma pesquisa que, de fato, nos trouxesse o resultado, ou nos trouxesse a realidade, né, cientificamente falando. Então, no final de 2010, a gente se desafiou a buscar os contatos, a contatar com os nossos ex-alunos, que naquela época foram 297 egressos. Porque o curso iniciou em 95, mas a primeira turma a se formar se deu em 99, 4 anos de formação. E aí a gente começou a trabalhar com os ex-alunos desde 99, os formados em 99 até 2009. Aliás, os formados em 98. Fizeram um curso 95, 96, 97 e 98, 4 anos. Se formaram no início de 99, até 2009. Porque em 2010, quando a Quase, gente... então, 10 anos, um panorama 12 de anos. Um panorama de 12 anos. 12 anos de formado, de egressos. De atuação no mercado. Isso nos deu uma população de 297 sujeitos, né? E aí a gente começou a contatar com eles. E essa foi uma dificuldade que nós tivemos, porque os alunos se formam, eles acabam trocando de trabalho, indo para outras cidades, muitos vão trabalhar fora, estudar fora, inclusive no exterior, e aí a universidade perde um pouco os contatos. Então, boa parte assim, de 2011, a gente levou contatando essas pessoas, atualizando dados para então fazer a pesquisa. E aí, num segundo momento, a gente elaborou um questionário com que a gente tinha a gente tinha objetivos assim muito claros de saber de fato como é a realidade, aonde essas pessoas estão trabalhando, o que estão fazendo, em que tipos de empresa, em que cargos, em que funções, em que atividades, em que setor dentro da empresa, remuneração, se passou por promoção durante o processo de graduação ou Liana, depois. tu teve acesso a esses dados? Chegaste a ver alguns desses dados? Sim. E que dado te chamou mais atenção? Mostrou também, num dos dados que eu achei legal, foi que o desemprego é muito baixo de quem faz secretariado executivo. Então, se tu sai, termina a faculdade, você vai ter emprego. Isso eu sei como aluno, estágios diretos a gente recebe. Então, o desemprego que é muito baixo. Isso significa que dessa população que vocês investigaram, quase todos estavam trabalhando na área. Então, de 297, a gente conseguiu contato com 122. Nós obtivemos 122 retornos. E desses, 3 pessoas naquele momento não estavam trabalhando. 3 pessoas, baixo, né? Com um detalhe. 2 dessas pessoas por situação de estarem em intercâmbio, estudando fora, que essa também é uma realidade de quem estuda conosco em razão da língua estrangeira. Nós sempre temos pessoas durante a formação estudando fora, porque a universidade possibilita esses intercâmbios, ou então depois de terminada a graduação, vai estudar ou trabalhar fora. Então, das 3 pessoas, 2 por intercâmbio e uma tinha deixado do trabalho em poucos dias. Então, de fato, quem faz secretariado executivo tem possibilidades assim bem diversificadas de atuação. O mercado é muito receptivo. Esse cenário que a gente traçou no primeiro bloco, né, das funções, do cargo estratégico que esse secretário deve ocupar, isso se efetivou nas avaliações de vocês? Com certeza, o resultado foi muito positivo, tanto em termos de atuação, né, de atividades, de tipo de empresa, quanto de valorização salarial. Então,
aonde estão trabalhando essas pessoas? A maioria, claro, aqui na nossa região, boa parte em Passo Fundo e cidades aqui vizinhas de abrangência da UPF, outras fora do estado e outras fora do país, mas especialmente aqui. E empresas do tipo privado, né? 55% em empresas privadas, boa parte delas nacionais. Uma porcentagem significativa, em torno de 15% na área pública, porque tem aumentado muito os concursos públicos na área secretarial. Eu ia te perguntar, então, existem concursos públicos nessa área? Sim, isso é mais recente, especialmente aqui na nossa região, é mais recente, de uns 5 anos para cá, mas tem aberto muita possibilidade e tem valorizado muito, inclusive financeiramente. Liana, tu, diante dessa diversidade de opções que tu pode acompanhar na pesquisa, tu já escolheu um caminho, um foco? Porque também durante a graduação a gente já pode ir conduzindo a nossa caminhada. Tu já fez essa opção? Eu gosto muito do inglês, então eu penso em seguir algo que leve o inglês, essa parte mais assim do idioma. Mas como secretária executiva, né? Obviamente. Sim, mas eu digo em empresas de que tipo de... Multinacionais. Multinacionais. É. Isso é Que possível mais, aqui né? na nossa região? Nós temos muitas empresas atuando internacionalmente aqui. Inclusive aqui em Passo Fundo, né? A gente tem recebido em Passo Fundo e aqui na nossa região empresas bem importantes dessa linha internacional. E, inclusive, nossos ex-alunos estão nesses tipos de empresa. Temos alunos que ainda não que estão em curso, que estão trabalhando nessas empresas já. A área de serviço, né, é muito receptiva ao secretariado. Isso em termos de tipos de empresa, né? Desde a pequena empresa até a de grande porte. E em termos de atividade, as atividades são de assessoria e de gestão. E essa é uma característica da nossa realidade, da nossa região aqui. Nós temos cursos em outras regiões do país que focam mais para consultoria, até mesmo empreendedorismo, né? E aqui nós temos pessoas que se formam e montam o seu negócio, uma parcela desses que a gente obteve retorno, inclusive estão nessa situação. Mas a grande maioria é funcionário, público ou privado, e em atividades de assessoria e gestão. Gestão em cargos, por exemplo, analista, assistente, encarregado administrativo, gestor de exportação, controlador de logística, gerente de tal coisa. Que são cargos pertinentes à profissão. São cargos pertinentes à profissão. São nomenclaturas, a gente diz, da área secretarial. É importante dizer que desses 122 retornos que a gente teve, 109 a gente considerou que trabalham na área secretarial. Então, é um número muito significativo. Uma pequena parcela que está em outras áreas que não diz respeito à profissão. Então, todas essas nomenclaturas nós consideramos. Bom, Daniela, muito obrigada pela tua presença, obrigada pela presença da Liana, da Carolina, que participou do bloco anterior. Por hoje, ficamos aqui, mas futuramente podemos voltar com outras pesquisas, falando um pouquinho dessa profissão, que não é nova, mas que começou a aparecer mais, vir aos olhos do público e que tem um mercado aí cheio de demanda à espera de novos profissionais. O Universidade Aberta de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana falando de mais uma pesquisa realizada por professores e alunos aqui da UPF. Até lá!